Olá, meus amores. Eu tô dando risada porque eu esqueci que tinha que começar antes da contagem final da gravação terminar. Mas vamos lá, estamos testando coisas novas aí. E errando e aprendendo juntos. Bom, pessoal, no bimestre anterior a gente trabalhou com a introdução dos conceitos da genética, com o módulo 10, capítulos 28, 29 e 30. Então, a partir do segundo bimestre, a partir dessa semana, a gente vai começar a trabalhar com o módulo 9 e provavelmente vamos ficar no capítulo 25 até o final desse bimestre, ok? Vocês vão perceber que muita coisa do que eu falar vai ser o que a gente já comentou, muitas e muitas vezes. Mas a gente tem que ser ciente do que a gente está falando. Nós vamos começar a estudar probabilidades, cálculos, junto com heredogramas. Então, você já tem uma noção como um heredograma, e agora a gente vai colocar isso junto com cálculos, né, de probabilidade em relação à frequência de alelos. Então, vamos retomar alguns conceitos antes de entender essa parte nova aí. Lembrando, ácidos nucleicos são formados por um fosfato, um açúcar que é uma pentose e uma base nitrogenada. Que no caso do RNA, as bases são adenina, citosina, guanina e uracila, diferente do DNA, que em vez da uracila tem a timina. E isso é um ácido nucleico. Então, quando ele tem uma fita simples, ele forma um nucleotídeo chamado RNA. Quando ele se forma numa fita dupla e antiparalela, o nucleotídeo é denominado DNA. Também o que vai diferenciar é a questão da hidroxila na pentose, como a gente já comentou em aula. Esse DNA, quando ele está desenovelado, ou seja, no período que ele não está em divisão celular, a gente chama essa fase de interfase, entre fases. Nós chamamos de cromatina. Existe a eucromatina e a heterocromatina. A heterocromatina, quando você vê no microscópio, tá difícil. No microscópio, ela é mais escura, porque ela é mais densa, porque tem o DNA um pouco mais fechado que a eucromatina. Então, a gente pode falar que a eucromatina é realmente o DNA em filamentos, né? Naquele colar de contas que se protege apenas com as estonas. Quando ele vai se enovelando, nós temos o que nós chamamos de cromossomos. Então, perceba, os cromossomos, aqui eu tenho um cromossomo já duplicado, mas eu posso dizer que isso aqui é um cromossomo, tá? E nós reconhecemos o centrômero quando há a divisão celular que puxa os cromossomos homólogos ou as cromátides irmãs, o telômero, que são extremidades cromossomais relacionados à idade da célula, os braços P's, que são superiores, e os braços Q's, que são inferiores, e as cromátides, ou, né, cada uma delas chamada de cromátide, e as duas juntas cromátides irmãs. Esta tem que ser igual a essa, porque é uma cópia, o DNA replicou. E lembrando que o DNA nada mais é do que, novamente, fosfato, pentose e base nitrogenada. Só que quando a gente está falando de sequência genética, a gente está esquecendo a pentose e o fosfato. Eu estou me concentrando só nessa sequência de pares de bases, ok? E quando o DNA se enovela, é porque ele precisa se dividir, tá? Então, é para divisão celular, essa barrinha significa isso. Quando eu estou falando da sequência de bases, eu estou falando que alguns genes expressam proteínas. E se esses genes não expressam proteínas, ele é chamado de DNA lixo, embora não seja lixo, seja muito importante. Então, o genoma é o conjunto de todas as sequências de bases. E o gene é a sequência de bases que são codificantes, ou seja, que vão expressar uma proteína a partir da síntese proteica na leitura do códon. Lembrando também, esses cromossomos são organizados em um mapa chamado cariótipo. Por que cariótipo? Ótipo ou tipo vem de mapa, né? E cari vem do que está dentro do núcleo. Tanto que existem os seres procariontes e eucariontes. Procariontes que não possuem núcleo, eucariontes que possuem. Então, esse cariótipo ele é organizado a partir de cromossomos homólogos, por pares de cromossomos homólogos. Um par vem da mãe, um par vem do pai, sempre.
E por que isso? Porque nós temos, no caso dos seres humanos, 46 cromossomos. As células que se dividem por mitose mantêm-se 46, ou seja, 2N. Para ser diploide, você tem que ter no seu gameta, né, N. Então, pela meiose, você tem 23 cromossomos. 23 da sua mãe, 23 do seu pai. Um par cada um. E aí pode estar relacionado a algumas doenças, algumas anomalias cromossômicas, mutações cromossômicas. Nós temos 22 pares de cromossomos homólogos autossomos, que estão relacionados às células somáticas, e um par que relaciona ao par sexual, sendo que o espermatozoide vai determinar o gênero, porque ou ele vai trazer o X ou ele vai trazer o Y. Lembram disso? Então vamos parar no cariótipo e a gente já continua daqui. Vamos fazer só uma pausa para a aula não ficar tão comprida nesse momento.